mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio e a embarcação vai afundar. Aí, filho, tanto que eu te ensinei, como poderias confiar? E todos os milagres que eu mostrei foi pra tua fé fortificar. Isso aqui é pra você dar glória, hein, Chapadinha? Você, o barco, o mar, foi eu quem fiz. E não vai sucumbir porque eu não vou deixar. Não, não. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. E o vento respeita ele. Ele é maravilhoso. E ficar murmurando, reclamando, resmungando. Muita guitarra aqui. Homens de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Muita guitarra aqui. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo dele é... Querida Karen, meu prazer é pegar o violão e... Aí! Tem bastante guitarra aqui, meu manão. Só um violão aí, segura! Batera, bora! Filho, tanto que eu te ensinei, como poderias confiar? E todos os milagres que mostrei foi pra tua fé fortificar. Você, o barco, o mar, foi eu quem fiz. E não vai sucumbir porque papai não vai deixar. Era pra tu dar um glória aí, mas tudo bem. Aquele que está no barco é poderoso. Respeita ele, ele é maravilhoso. Porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. O barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de... Eu quero ver a igreja agora. Bem baixinho, só o teclado e a igreja viva, vamos lá? Aquele que está no barco é poder. Ó, que bonito, é isso aí, ó. O vento respeita ele, porque fica murmurando, reclamando, resmungando, homens de pouca fé. Pastor Elias, o barco que Jesus viaja, não tem tempestade que afunda. Cidade que papai habita, tsunami não inunda. Deixa o barco balançar, porque quem é o Senhor de Chapadinha? Você não vai dar glória não, né? Porque quem cuida da cidade de Chapadinha, quem te guarda de noite e também de dia, quem está contigo todo dia, toda hora, levanta essa mão e solta um glória.
É Jesus de Nazaré. Jesus falou para mim: Cleito, canta bem baixinho, bem tranquilo, que eu vou falar com alguém agora. Filho, tanto que eu te ensinei. Tem um aleluia? Tem um amém? Aí, sax. Bateria agora, hein? Bora! Na, 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 na. E aí, sax? Na, 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 na. Olha aqui pra mim. Ele mora acima de tudo, além do universo, mas pra te ajudar sempre está bem perto. E nos montes e vales ele atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido, sabe levantar o ego caído, e na obra do mal ele sabe dar fim. Eu não conheço você, eu nem sei tua história, mas se algum problema te assar agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, lute e não vê nada. Ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui. Ele entende o seu plano, ele atende. Pode acreditar. Cleito, o que eu faço? Pode estender suas mãos para os céus. Ele é amigo, ele é justo e fiel. Faz impossível se tornar possível pra te abençoar. Mas é exclusivamente só pra quem tá dando glória. Dando glória, dando glória, dando glória. É pra quem tá dando glória, dando glória, dando glória. Eu não conheço você, nem sei tua história, mas se algum problema te assar agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz. Ele aproveita que você tá no Chapadinha, aproveita e pode pedir que ele está aqui. Tá aqui. Ai, meu Deus, tá aqui. Ele entende o seu plano, ele atende. Pode acreditar. Pode estender tua mão. Tem provisão chegando aí, ó. Faz impossível se tornar possível pra te abençoar. Ó, mas é pra quem tá dando glória. Lá menor, dando glória. Ré menor, dando glória. Sol maior, dando glória. Pode ir. Dando glória. O pastor tá aqui, ó. Já tá dando glória. Só para terminar, pastor, só vou falar só uma coisa. Só Jesus. Segura no sol aí. Só Jesus. Aí, my friend. Pra... Agora prepara o dó. Te ajudar. Oh. Quem não crê, faz silêncio, vai.
adorador. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá. Eu quero convidar a todos os irmãos que trouxeram suas Bíblias para abrir conosco no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Eu pediria que por bondade e reverência à palavra do Senhor Jesus, queira ficar de pé. Tanto aquele que trouxe Bíblia, como aquele que não trouxe Bíblia, fique também em pé, em sinal de respeito às Sagradas Escrituras. Evangelho de Marcos, capítulo 10, o versículo é o 46 até o versículo 52. Eu estava ali, agora há pouco, falando com minha esposa, que eu não sabia que era o Cleito que viria louvar. Eu soube agora há pouco, e quando soube que ele ia louvar, eu disse, rapaz, o tema da mensagem dá certinho, viu? Eita glória, viu? Vamos lá. Evangelho de Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhes: que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Quem pode dizer amém? Eu quero que você repita comigo, Aleluia, glória a Deus. Repita comigo o tema dessa mensagem, diga assim: o cego. Foi baixo, diga: o cego que enxergava. Amém? Glória a Jesus. Pode sentar no nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, ouvintes da bendita e eterna palavra do Senhor, eu queria que você dobrasse a sua atenção, pois Deus tem uma palavra aos nossos corações para ministrar nesta noite. O texto sagrado nos conta a história que o Senhor Jesus estava passando por Jericó. E lá havia um homem, que o texto não diz o nome dele. E aí você diz: não, pastor, o texto sagrado diz que o nome dele era Bartimeu. Você vai perceber que o nome dele não era Bartimeu. A palavra Bartimeu significa Bar, filho, filho de Timeu. O texto então nos informa quem era o pai deste cego. O texto nos diz o nome do pai do cego e não do cego. Bartimeu, ele ouviu falar que Jesus iria passar pelo caminho, então ele clama em alta voz para que Jesus viesse curá-lo, para que Jesus viesse a devolver a sua vista. Bartimeu era filho de Timeu. Quem era Timeu, pastor? Segundo os historiadores, Timeu era um revoltoso na época de Jesus, contemporâneo. Ele era contra o Império de Roma. Timeu, ele foi morto pelo Império Romano. E todas as vezes, na época do Império Romano, que era morto um revoltoso, o que é que eles faziam, pastor? Depois de matar aquele revolucionário, eles procuravam saber se aquele revolucionário tinha algum filho. E quando eles identificavam o filho do revoltoso, o que é que ele fazia, pastor? Eles vazavam os olhos do filho do revolucionário. E por que é que eles faziam isso, pastor Mardônio? Para que o filho daquele revolucionário que tinha sido morto não viesse levantar a bandeira do seu pai
com mais afinco e com mais emoção. Então Bartimeu, um dia, ele pôde contemplar a beleza do sol. Bartimeu, um dia, ele teve a oportunidade de ver a beleza da floresta. Entretanto, agora ele não tem mais vista. Eu abro um parênteses para dizer que uma coisa é você nunca ter tido, outra coisa é você ter tido e vir a perder. É muito pior. Uma pessoa que nunca teve um carro, ele não tem nenhuma dificuldade de ir até a uma parada de ônibus e esperar um ônibus, porque isso já faz parte do seu cotidiano. Agora, uma pessoa que a vida toda teve um carro, mas por causa de uma conjuntura financeira, agora precisou se desfazer do carro, e agora precisa ir pegar um ônibus em uma parada, é extremamente doloroso e desconfortável. Então Bartimeu, um dia, ele tinha vista, mas agora ele não tem mais, porque os seus olhos foram vazados. E aí eu quero dizer, nesta noite, que Bartimeu era cego sim, mas ele enxergava. E aí você diz: pastor, esse tema, essa afirmação, ela é paradoxal, ela é contraditória, porque como é que um cego pode ver, pastor? Atentai para a mensagem que você vai entender. A língua portuguesa, a nossa gramática, ela é muito rica. A palavra ver e enxergar necessariamente não tem o mesmo significado. A palavra ver significa o que, pastor? A palavra ver significa contemplar com os olhos, significa utilizar a função ocular para visualizar. Quando eu uso os meus olhos para visualizar qualquer coisa, eu estou o quê? Vendo. Agora, enxergar vai além disto, porque enxergar é você compreender o que está acontecendo ao seu redor. Enxergar é você discernir o que se passa. Existem pessoas que vê, mas são cegos. Tem pessoa que não vê, mas enxerga. E eu vou lhe provar aqui, através de uma explicação muito fácil. Vamos contar uma história. Havia uma mãe que tinha 2 filhos, o mais novo e o mais velho. O mais velho tinha olhos extremamente saudáveis. Esse mais velho poderia visualizar tudo de perto e de longe. Entretanto, esse filho mais velho era um filho ingrato, não era cristão, era murmurador e não reconhecia o bem que a sua mãe lhe fazia. Ao passo que o filho mais novo, ele era deficiente visual, ele não poderia visualizar o rosto da mãe, ele não poderia visualizar ninguém ao seu redor, mas ele não cansava de agradecer o bem que a sua mãe lhe fazia. Era um cristão fervoroso. O primeiro visualizava, mas era cego. O segundo não visualizava, mas enxergava. Eu quero nesta noite declarar que eu estou pregando aqui, não somente para aqueles que veem, mas aqueles para os que enxergam. Cadê os crentes que enxergam aqui nesta noite? Levante a tua mão e glorifique ao Deus que fez os céus e a terra. Eu quero falar aqui sobre 3 coisas. 3 coisas que Bartimeu enxergou. Qual foi a primeira coisa, pastor, que Bartimeu enxergou? A primeira coisa que Bartimeu enxergou foi a sua verdadeira necessidade. Atentai, quando o Senhor Jesus manda chamar Bartimeu, e Bartimeu ele salta, ele desfaz-se de sua lança, e aí ele chega diante de Jesus. Jesus lhe faz uma pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Esta pergunta é uma pergunta extremamente ampla, porque ali estava diante de Bartimeu o próprio Deus encarnado. Diante de Bartimeu não estava aquele que tinha poder. Diante de Bartimeu estava aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Bartimeu poderia pedir o que quisesse. Bartimeu certamente poderia pedir: Senhor Jesus, eu quero ser um homem mais rico desta comunidade. Bartimeu poderia pedir também:
Senhor Jesus, eu quero ser a maior autoridade política desta cidade, para eu poder me vingar de todos aqueles que fizeram mal ao meu pai e a mim. Bartimeu também poderia fazer este pedido, mas Bartimeu olhou para dentro do seu coração e ele disse: nada disso aqui vai ser o que de fato eu preciso. Ele estende a sua cabeça assim e diz: Senhor, eu quero ver, aleluia. Eu desejo enxergar, eu desejo ver, porque enxergando eu já estou. Senhor, eu quero voltar a ver. Você sabe de uma coisa, queridos? Existem muitas pessoas que têm olhos bons, saudáveis, mas são cegos espirituais. Existem pessoas talvez que estão ouvindo esta palavra e dizem assim consigo: pastor, no dia que eu for um homem rico, bem sucedido, no dia que eu tiver uma SW4, quando eu tiver uma casa muito confortável, ou passar um concurso para juiz de direito, eu vou ser uma pessoa feliz. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você que tem esse pensamento, você está agindo como um cego, porque a verdadeira necessidade do homem não é nada do que é material nessa terra, porque o dinheiro não é capaz de preencher a vida do homem, o poder e o status não é capaz de preencher a vida do homem. Só quem preenche é Jesus. Jesus, Jesus, Ele é a sua real necessidade. Eu sou de Teresina, uma das capitais mais quentes do Brasil. Mas Chapadinha também tem um dia de quente, tem ou não tem? Certamente, não tem, pastor Elias? Tem um dia ensolarado também. Então eu vou perguntar algo para vocês, que certamente já aconteceram com vocês também. Lá em Teresina acontece muito. Imagine você, em uma tarde ensolarada, andando no meio da rua, muito quente, suando, e aí lhe dá uma sede tremenda. Quem já sentiu muita sede em uma tarde ensolarada? Levanta a mão aí, só para eu ver. Acredito que quase todos. Quando a gente está com muita sede e o sol está escaldante, a gente procura a primeira bodega que a gente vê aqui. Vocês sabem o que é bodega, irmão? Amém? Primeira mercearia que a gente vê, a gente procura. E quando você chega até lá, você diz assim: ô meu amigo, você tem um pouquinho de água aí para me arrumar? Não é assim que a gente faz? Só que o merceeiro, na ânsia de vender o refrigerante, ele diz assim: ô rapaz, não tem mais nem um pouco de água, a última água a gente bebeu, mas aqui tem uma Coca-Cola bem geladinha que está trincando. Aí você diz assim: pô, me dá essa Coca-Cola. Não é assim que a gente faz? Aí o que é que ocorre? Você toma um copo, você toma 2, você toma meio litro, você toma 1 litro de Coca-Cola. Você enche a sua barriga de refrigerante. Como diz o nordestino, você enche o bucho de refrigerante. Mas a sensação de sede continua. Por quê, pastor? Porque suco de laranja com gelo não mata a sede. Refrigerante, por mais gelado que esteja, não mata a sede. Só o que mata a sede é o quê? É água. Eu não sei se você está pegando a palavra. Escute o que vou dizer aqui para você. A alma do homem, ela tem uma sede. E Satanás procura oferecer os refrigerantes desta vida para você tentar saciar a sua sede. Tem pessoas que têm procurado saciar a sua sede, sabe em quê? Na bebida, no álcool, na droga, na prostituição. Mas nada disso vai matar a sua sede. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ô mulher, quem beber dessa água volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais voltará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Só quem bebeu dessa água, só quem bebeu dessa água, levante a sua mão e glorifique ao Senhor Jesus. Ele é a água que sacia a nossa sede. Sabe de uma coisa? Pedro e João estavam indo para o templo, oração nona. E a Bíblia diz que quando Pedro e João estão chegando na porta do templo, aparece um paralítico que é trazido até ele. E aí, aquele paralítico vai lhe pedir o quê? Uma esmola. Olhe para mim,
O paralítico tinha os pés defeituosos, mas os seus olhos eram saudáveis. Só que o paralítico da Porta Formosa, ele tinha vista para ver, mas ele não conseguia o quê? Enxergar. Por quê, pastor? Porque o paralítico da Porta Formosa, quando ele chega até os discípulos, Pedro e João, o que é que ele pede? Uma esmola. Ele não sabe qual é a sua necessidade. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Só que se eles não podiam enxergar, Pedro e João enxergou por eles. Pedro e João diz assim: olha, eu não tenho nem prata e nem ouro, porque afinal de contas não é isso que você precisa. Afinal de contas, isso não é a sua real necessidade. Mas o que eu te tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. A primeira coisa que o cego Bartimeu enxergou, que foi, pastor? Ele enxergou a sua verdadeira necessidade. Qual foi a segunda coisa que Bartimeu enxergou, pastor? Ele enxergou que o homem precisa crer e declarar a sua fé em Jesus. Ele diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando é que ele enxergou isso, pastor? Quando ele declara que Jesus é filho de Davi. Quando ele diz que Jesus é filho de Davi, isto é um título messiânico. Era como se ele estivesse dizendo: ei, eu não posso ver a face do meigo nazareno, eu não posso enxergar a cor da pele dele, eu não posso ver a estatura dele, mas eu enxergo que ele não é um revolucionário, eu enxergo que ele não é um revoltoso como meu pai, eu enxergo que ele é o salvador do mundo, que ele é aquele que veio para salvar o homem dos seus pecados e da perdição eterna. Louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Queridos, quando Jesus estava entre dois ladrões, um dos ladrões estava do lado de Jesus, estava sendo crucificado, tinha olhos perfeitos, mas ele não conseguiu enxergar Jesus como Messias. Ele não conseguiu enxergar Jesus como Salvador. Antes ele diz: se tu és o Salvador, desce dessa cruz, salva a ti e a nós. Ele tinha olhos saudáveis, mas era cego. Mas eu quero declarar no nome de Jesus nesta noite, que quem tiver com os olhos fechados, o Espírito Santo possa abrir os seus olhos na noite deste dia. Oh Espírito Santo de Deus, quantas pessoas aqui outrora vivia neste mundo de pecado. Era uma pessoa que vivia uma vida na promiscuidade, outros na escravidão. Alguém olhava para você e dizia: esse nunca vai ser um crente. Mas um dia o poder do evangelho te encontrou. Um dia o poder do evangelho abriu os teus olhos e hoje você é um cidadão dos céus. Aleluia! A coisa mais extraordinária que o evangelho faz é transformar a vida do homem, que era um miserável pecador, em um cidadão dos céus. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você sabe qual é o problema? É que existem muitas pessoas que não têm vergonha, ao contrário, tem muita satisfação de declarar qual é o seu time de futebol preferido. Tem pessoas que têm muita alegria de declarar qual é a sua novela ou o seu ator preferido, mas tem vergonha de declarar que Jesus é seu Salvador. Tem pessoas que a conversa pode ir para qualquer lugar, mas quando chega em Jesus, alguns se sentem desconfortáveis, sim ou não? Escute, vou dizer aqui para vocês. Eu ainda muito jovem, com 19 e 20 anos, comecei a dar aula, sou professor também. E quando chegou o período assim, período já
prestes a entrar as férias, eu estava falando de Jesus para um grupo de alunos. E aí daqui a pouco se reuniu mais. E aí daqui a pouco veio a secretária, veio a zeladora, daqui a pouco a coordenadora, e aí virou um culto. E aí eu estava falando aqui, e eles ávidos, ouvindo, com sede do evangelho. E aí, daqui a pouco chegou a diretora também, e eu disse, pois pronto, agora acabou o culto. Aleluia. Só que ela pegou e parou e ficou ouvindo a palavra e foi gostando. E ficou ouvindo, e eu pregando com muita ousadia. Daqui a pouco eu vi os olhos marejar deles. E aí a diretora olhou para mim assim e disse, professor Mardônio, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu disse, por não, diretora. Olha, eu admiro muito os crentes. Tudo que o senhor está falando aí é a mais pura verdade. Isso aí que o senhor está falando é a verdade. Eu falei, muito obrigado. E aí daqui a pouco ela se retirou, os outros foram saindo. E aí eu perguntei para um grupo de alunos mais próximo. Você viu o que a diretora disse? Eu disse, vi. Que o que eu estava falando aqui, a Bíblia é a verdade? Sim. E por que é que ela sabe que é a verdade? E por que é que ela não declara a fé dela em Jesus? Eu estou falando aqui que o cego o quê? Declarou, na frente de todo mundo. Por que que ela não declara? Aí ele olhou assim e disse, professor, não é verdade, mas por quê? Eu vou lhe explicar. Porque se segunda-feira, quando tiver todos os professores aqui na sala dos professores, se a diretora chegasse e dissesse assim, ei gente, a partir de hoje eu sou espírita. Alguém ia falar alguma coisa dela, meus alunos? Eles disseram, não, professor, verdade, ninguém ia falar nada. Se ela chegasse aqui segunda-feira e dissesse, minha gente, eu fui num encontro da renovação carismática e agora eu sou carismática. Alguém ia falar alguma coisa dela, meus alunos? Não. Mas se ela chegasse segunda-feira aqui, na sala dos professores lotado, e dissesse assim, ei gente, eu fui na igreja dos crentes, domingo, e entreguei minha vida a Jesus e declarei Ele como meu único e suficiente Salvador. O que é que os outros iam dizer? Eita, professor. Iam dizer, agora a irmã, aleluia, glória a Deus. Iam fazer chacota ou não ia? Iam sim. É verdade ou não é, queridos? Muitas pessoas só são bem tratadas uma repartição até alguém saber que você é crente. Quando eu não estou aqui para poder lhe enganar. Mas eu quero dizer uma coisa, se você abraçar sua fé em Jesus hoje, vão ter pessoas que diziam que eram seu amigo, que não vão ser mais. Tinha pessoas que andavam com você que não vão andar mais. Mas eu quero que fique com você a palavra que Pedro disse. Importa agradar a Deus e não aos homens. Ei, queridos, os discípulos chegaram até Jesus e disseram, Jesus, nós estamos felizes porque em teu nome nós curamos, os cegos veem, em teu nome os paralíticos andam. Jesus, mas nós estamos tristes com o negócio. Isso que é? Porque as pessoas estão desprezando a gente, estão discriminando a gente. E aí Jesus olhou para ele, olha aí como a coisa se repete. Jesus olhou para os discípulos e disse, ora, o servo não é maior do que o senhor, e nem o empregado é maior do que o patrão. Se eu fui rejeitado, se eu fui discriminado, vós também sereis. Mas quem é que tem alegria de ser discriminado por Cristo? Quem tem alegria de ser rejeitado por Ele? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O cego declarou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O cego correu o risco de morrer, porque os fariseus não reconheciam Jesus como Messias. O cego correu o risco de ser apedrejado, mas ele diz, está aqui queimando o meu coração, e eu vou declarar, Ele é o Salvador do mundo, Ele é o verdadeiro Messias, Ele é o ungido de Deus, enviado para salvar toda a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira coisa que o cego enxergou, o que foi, pastor? A necessidade de clamar por misericórdia. Aleluia, faz um fundo musical para mim por obséquio. Ele enxergou a necessidade de se clamar por misericórdia. Olhem para mim aqui e dobrem sua atenção. O que é que ele clama a Jesus? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é a junção de
duas palavras. A palavra miseris mais córdia. A palavra miseris, ela vem da palavra miséria. E córdia vem da palavra coração. Então, etimologicamente, a palavra misericórdia é você enxergar a miséria do outro com o coração. Quando ele olha e diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está dizendo: Jesus, olhe para a minha miséria com o teu coração. Jesus, ei Jesus, uma vazou os meus olhos, eu não posso mais ver, eu sou desprezado no meio da sociedade, mas eu preciso que o Senhor olhe para a minha situação com o seu coração. Quando o Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você sabe o que é que vai acontecer? Alguém vai chegar e mandar ele calar. Alguém vai mandar ele calar. Mas quanto mais manda Bartimeu calar, mais ele clama por misericórdia. Quem é que precisa de misericórdia? Eu preciso muito. Eu só estou aqui por causa da misericórdia dele. Você sabia que você só está aqui por causa da misericórdia dele? O desejo de Satanás era destruir a tua vida, a tua casa e a tua família. Mas por causa das misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, é que nós estamos aqui. Quem pode glorificar a Deus por isso? Ei, querido, tem pessoas que não era mais para estar aqui contando história. Satanás já poderia ter ceifado a tua vida. Satanás já poderia ter destruído a tua vida, mas Jesus tem usado de misericórdia para contigo, e Ele está falando com você nesta noite. Aleluia! Jesus olha para Bartimeu com o coração, da mesma forma como Jesus olhou para quem, pastor? Ele olhou também para o Zaqueu. Jesus olhou para o Zaqueu com o coração também. Zaqueu era um miserável pecador, era um ladrão, ele era desonesto, mas aquele pequeno homem, ladrão e desonesto, um dia sentiu no coração um desejo nobre. Ele teve o desejo de ver Jesus. Você sabia que tem muitas pessoas que são religiosas, mas não faz nenhum esforço para ver Jesus? Tem pessoas que fazem esforço para poder assistir um time de futebol. Tem pessoas que fazem esforço para poder fazer uma viagem tão sonhada. Faz um esforço para poder conhecer um amigo. Mas Jesus está perguntando: qual é o esforço que você está disposto a fazer para me conhecer? O Zaqueu diz: essa multidão é tão grande, como é que eu vou conseguir vê-lo? Ele sobe em uma árvore e fica lá de cima. É como se ele dissesse: eu não sou digno de tocar em Jesus. Eu não sou digno de trocar duas palavras com Ele. Para mim, somente vê-lo é o suficiente. Então Bartimeu está lá em cima, pastor Elias, e Jesus está passando. Só que em um determinado momento Jesus para. E Jesus para bem diante da árvore que Zaqueu estava. A Bíblia não diz, mas eu penso, eu conjecturo, que os fariseus da época devem ter pensado: Jesus vai agora dar uma cipuada, uma repreendida neste ladrão. Jesus vai chamar ele somente de ladrão desonesto. Mas quando o meigo nazareno para diante daquela árvore, ele levanta os seus olhos assim, e Jesus olha quem? Zaqueu. Aleluia! Enquanto todo mundo está esperando Jesus dizer: ladrão, desce daí. Não. Jesus olhou para ele e olhou com misericórdia. Olhou o quê? Com o coração. E ele diz assim: Zaqueu. Rapaz, todo mundo se surpreende. Ele sabe o nome dele, sabe. Zaqueu, desça depressa, meu filho, porque hoje me convém pousar na tua casa. Jesus estava dizendo: Zaqueu, não é que só vou pegar na tua mão, meu filho. Não é que eu vou só abraçar você, meu filho. Eu vou entrar na tua casa.
Aleluia. Quem foi que já convidou Jesus para entrar na sua casa? Aleluia. Você já convidou para Jesus entrar na sua casa? Ei, querido, talvez a tua casa esteja uma guerra. Talvez a tua casa esteja um problema terrível. Você esteja vivenciando um problema conjugal, problema com os filhos. Convide Jesus hoje para entrar na sua casa. Quando Jesus entra na sua casa, é Ele entrando pela porta da frente e Satanás e o mal saindo pelas portas dos fundos. Jesus olhou para Zaqueu com o coração. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa interessante, eu já estou caminhando mais para o final. Da mesma forma que Ele mandou chamar Bartimeu, o Senhor Jesus, Ele me trouxe lá de Teresina para poder mandar lhe chamar. Eu quero aqui que você dobre a sua atenção. Você é meu amigo, minha amiga que ainda não é evangélico. Eu quero que você dobre a sua atenção. Você que está afastado e afastado da casa do Pai. Ei, você é muito importante para o Senhor. Jesus me trouxe aqui nesta noite para poder mandar lhe chamar. Ei, querido, quando os discípulos foram até Bartimeu para chamá-lo, eles chegaram assim, diz: te empolga, cego, o mestre te chama. Eita, ele está recebendo o chamado, não é do prefeito da cidade, ele está recebendo o chamado, não é do governador do estado, ele está recebendo o chamado, não é o presidente da república, ele está recebendo o chamado do dono do mundo. Ele está chamando Jesus. A Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele salta, ele se desfaz da sua capa e vai até Jesus. Mas escute aqui o que eu vou falar para você nesta noite. Aquele cego, ele tinha duas opções. Quais eram as opções que ele tinha, pastor? A primeira opção que ele tinha era de dizer assim: rapaz, eu estou tão confortável aqui, estou aqui sentado, guardado aqui por esta capa, deixa que depois eu vou, quem sabe amanhã. Tem muitas pessoas que ouvem o chamado e dizem: quem sabe amanhã, não é verdade? Só que se Bartimeu tivesse deixado passar aquela oportunidade, ele morreria cego. A outra opção que Bartimeu tinha era de saltar para poder ter um encontro com Jesus. Aleluia. A outra opção que ele tinha era de ter um encontro com Jesus. Eita, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, minha querida, você está aqui nessa noite, ouvindo esta palavra. Não pense você que você está aqui por acaso. Você está aqui trazido por Deus. E Deus te trouxe aqui para ter um tete a tete contigo. E o Senhor Jesus me trouxe aqui nesta noite para mandar lhe chamar. E Ele mandou lhe chamar para quê, pastor? Para poder fazer um milagre na sua vida. Bartimeu teve um encontro com Jesus e ele recebeu um milagre. Qual foi o milagre, pastor? Ele voltou a ver. Mas deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Já estou caminhando para o final. O maior milagre de Bartimeu, abra os seus ouvidos para ouvir isto. O maior milagre de Bartimeu não foi voltar a ver, porque enxergar ele já enxergava. Não era assim, Cleito? Ei, o maior milagre de Bartimeu não foi voltar a ver, porque enxergar ele já enxergava. Qual foi, pastor? Eu vou lhe dizer, o texto diz. A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim: olha, pois vê. E o texto diz: e ele viu e seguiu pelo caminho. Aleluia. O maior milagre de Bartimeu não foi ver. O maior milagre de Bartimeu foi ser salvo. O maior milagre de Bartimeu foi poder seguir a Jesus. Porque o que é que adianta uma pessoa que é cego voltar a ver para poder ver aquilo que não deve?
O que adianta a pessoa que é paralítico voltar a andar e usar os pés para ir para lugar aonde não deve? O que adianta uma pessoa que não tem mãos voltar a ter mãos para usar as mãos naquilo que não deve? Não, não. O maior milagre não é a cura do corpo. O maior milagre é a cura da alma. O maior milagre é a cura da alma. Eu estava visitando uma ovelha esta semana, ali em Teresina. E esse irmão está num câncer, no estado de metástase. E eu disse para ele: meu querido irmão, escute o que vou dizer para você. Existe um milagre maior do que o senhor ser curado deste câncer. E ele disse: qual é, pastor? É você ter Jesus no seu coração. Melhor do que ser curado do câncer é ter Jesus. Você já ouviu muitas pessoas dizer: a melhor coisa do mundo é ter saúde. Nem assim que as pessoas dizem? É verdade, ter saúde é muito bom. Ter amigo é muito bom, mas tem uma coisa melhor. Os crentes sabem o que é. Sabe ou não sabe, crente? Tem uma coisa melhor do que a saúde. É Jesus de Nazaré. Jesus é melhor do que ter saúde. Eu quero que todos fiquem de pé nessa hora. Que nós vamos fazer um momento muito importante, que é do apelo. E eu quero que a igreja fique em espírito de oração. Eu quero aqui que os meus amigos, minhas amigas, que ouviram essa palavra, que você dobre a sua atenção. O maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher é ser salvo. Bartimeu, se ele voltasse a ver, mas ele não seguisse a Jesus, morreria para o inferno. E a Bíblia diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu quero nessa noite dizer para você, meu amigo, que Jesus te trouxe aqui nesta noite para poder fazer uma obra na sua vida. Ele te trouxe aqui nesta noite para ter um encontro com você. E a palavra de Deus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus nessa noite.